Vamos para a palavra do Senhor de hoje. Hoje é uma frase que eu queria que você falasse para o seu amigo aí, para o seu irmão. Não fique ansioso. Fala para alguém aí. Oh, meu Deus do céu, tem gente ansiosa aqui hoje à noite, hein? Fala assim, ó, ei, fala assim, ei. Por que tu está ansioso? É a palavra de hoje. Vamos ler Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Esses dois versículos já pregam exatamente tudo o que eu vou falar. Se eu pudesse parar agora a palavra, eu pararia com toda certeza, porque aqui já fala tudo para a gente. Primeiro, que Paulo está falando para você não ficar ansioso, mas entregar os nossos pedidos ao Senhor. Então, ele já está revelando aqui uma questão. Por que eu fico ansioso? Porque eu tenho pedidos, porque eu tenho pendências, porque eu tenho algumas coisas que precisam ser realizadas, e isso está me deixando ansioso. E aqui ele fala, como fazer isso, né? Orar, suplicar e agradecer são movimentos que aliviam a nossa ansiedade diante do Senhor. E ele fala que se você ora ao Senhor, se você suplica ao Senhor, está vendo que está direcionando sempre a Deus? Então ele já está dizendo para mim aqui que a minha ansiedade, se eu estou andando ansioso, é porque eu não estou suplicando, orando e agradecendo para a pessoa certa. Eu estou talvez direcionando a solução da minha ansiedade para coisas, pessoas, bens materiais, realizações pessoais. Porque se eu suplicar ao Senhor, se eu orar ao Senhor, se eu levantar ações de graças ao Senhor, o que vai acontecer? Vai haver na minha vida e na sua vida uma inundação de paz que excede todo entendimento. Então, essas pessoas que andam ansiosas, mas direcionam ao Senhor essa ansiedade, elas recebem uma paz, que talvez não vai resolver o seu problema agora, mas no meio do problema, eu e você estaremos andando em paz. Tu acredita nisso ou não? O mundo vai olhar para mim, para você, e vai ver que estamos passando por dificuldades, dilemas, mas vai olhar na nossa cara uma cara de paz, um sorriso no rosto. E aquela música, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Porque quem divide com o Senhor a ansiedade, ele recebe a paz. E olha o que acontece ainda. Uma paz que excede o entendimento. Ela vai guardar o seu coração e a sua mente. Então é sobre isso que eu preciso falar com vocês, que é algo que eu vivi, mais especificamente ontem, né? Ontem foi um dia que eu tive uma forte ansiedade. Eu já acordei meio assim, preocupado com algumas coisas, vim na oração. Todo o primeiro sábado, antes da ceia, a gente se reúne em oração aqui, 8h30. Então, viemos aqui, eu orei, entreguei uma lista assim, meio grande de pedidos e reclamações ao Senhor. Saí daqui, cheguei em casa, fui reclamar minhas pitangas para Keila. Aí a gente ficou assim umas 2 horas, um reclamando para o outro das coisas, e eu assim, chorando em palavras assim, mas preocupado, né, com algumas coisas. E ali, hoje eu percebo o quão ansioso eu estava ontem, né? Na hora a gente não percebe. Aí aquela saiu, tu saiu ontem? Não, tu ficou em casa, né? Nem lembro. De tão difícil que foi o dia ontem para mim. E eu estava ali preparando a palavra e aí aquela saiu, e assim, eu estava tão assim transtornado com essa ansiedade que eu comi muito o dia inteiro e eu comia toda hora o que viesse pela frente. Aí eu comi chocolate, aí eu comi pão, aí eu comi biscoito, aí eu comprei o Nesquik para o Estevão, daí eu que estou tomando o Nesquik. Que vergonha. Não se fazem mais homens raízes, né, que tomam café preto sem açúcar, né? Tomam Nesquik. Ah, que vergonha, mas fazer o quê, né? E eu fui assim, biscoito recheado, e assim,
E foi tão interessante que eu estava preparando a palavra no computador e o computador parou de funcionar. Aí estava dando erro, toda hora subia o cursor, escrevia tudo errado. Aí eu já fiquei com raiva do computador, já fechei, já fui. Aí para onde eu fui escrever a palavra? Para a cozinha, para ficar mais perto da comida. Tristeza, gente. Aí fui ali, fazendo a palavra aqui no celular, preparando, escrevendo ali e tal, no bloco de notas. Já com esse problema, já com a questão que eu já estava conversando de manhã com a Keila, aí o computador já me deixou irritado, aí eu já estava comendo e aquela coisa de doido ali. Aí depois fomos no lugar, aí comi mais um monte de coisa, misturou tudo. Meu Deus, à noite, gente, eu não dormi. Aí passei mal, tudo que estava dentro de mim saiu. Das formas que você mais imagina. Por todos os lados. Cara, foi terrível. Eu passei muito mal de noite, muito mal de noite. E eu até pensei que de manhã eu não conseguiria vir, porque eu acordei várias vezes à noite, passando muito mal. E, cara, não tinha o que fazer, muita dor, Meu Deus, eu fiquei muito mal. Provavelmente da ansiedade, das coisas que eu comi, sei lá, né? Não vamos espiritualizar as coisas, né? Mas tudo isso, esse transtorno todo, foi provocado pela ansiedade que estava em mim. E interessante que eu estava escrevendo uma mensagem sobre ansiedade. Olha só que, como Deus, Ele trabalha em nós e através de nós. Só que essa ansiedade não acabou, foi acabar de manhã quando eu vim para a igreja. Eu passei muito... E diante disso tudo que eu passei, também essa mensagem faz todo sentido. Do efeito colateral no nosso corpo físico que a ansiedade mal resolvida causa em nós. Eu vou falar aqui, ó, fiz uma pesquisa, né? A CNN, ela fez uma pesquisa em que mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade. É muita gente, gente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o 5º em depressão no mundo. Eu fico pensando, poxa, mas o Brasil é um país tão legal para viver, tão assim, de certa forma, fácil de viver. É um país onde tem um território onde nós podemos conversar e nos comunicar com todas as pessoas sem dificuldade, porque tem países menores que o Brasil, que têm dialetos diferentes, onde as pessoas não conseguem se comunicar se não falarem a mesma língua. Nós moramos num país que a gente pega uma semente, joga no chão, igual um cuspe, sai uma árvore assim, é uma terra que é fértil, é um lugar onde a gente tem pessoas criativas, inventa de tudo, é um povo trabalhador, é um lugar onde tem oportunidade. Quem quer trabalhar no Brasil, gente, se dá bem, porque o Brasil é um lugar de muitas oportunidades. Então, assim, é um país, cara, e eu fiquei, poxa, um país que é bom, o clima é bom, não tem, assim, problemas, infelizmente, estamos passando por esse problema no Rio Grande do Sul, mas, historicamente, não é um país de grandes catástrofes ambientais, não é um país de clima muito, assim, intenso. E por que estamos tão ansiosos e tão depressivos? Isso gerou muita dúvida em mim, né? E tem um conceito aqui muito interessante sobre ansiedade, que a ansiedade é uma reação natural do corpo relacionada a preocupações e medo. Ela pode se tornar uma condição psicológica quando torna-se excesso e passa a atrapalhar as atividades rotineiras. Com isso, pode-se desencadear um transtorno que leva a crises com sintomas mentais e físicos. Essa é a ansiedade. Só que, por outro lado, eu também pesquisei e descobri que a ansiedade é um sentimento essencial e natural do nosso ser. Nós somos naturalmente ansiosos. E existe essa medida de ansiedade que está dentro de nós, que essa ansiedade é algo que está relacionada, ela está ligada ao nosso relacionamento com Deus. Abre lá Salmos 42, 1. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Então, dentro de mim, dentro de você, existe uma ansiedade de estar próximo de Deus. E diante disso, a gente percebe que muitos de nós, por estar distantes do Senhor e sofrendo com uma ansiedade essencial, que é a distância entre nós e Deus, nós, por
por sermos levados a desejos carnais, a sonhos e realizações pessoais, estamos trabalhando muito para suprir ansiedades que temos. Só que nós estamos trabalhando, estamos conquistando, estamos chegando em lugares e essa ansiedade não passa, porque a ansiedade não é curada com coisas e nem com relacionamentos com pessoas. A ansiedade é curada com a presença de Deus. Porque está aqui, a minha alma já tem um anseio de estar perto do Senhor. Então, quanto mais eu me distancio, mais propenso a um alto índice de ansiedade eu estarei. E como eu li lá em cima, lá em Filipenses, para que a gente não ande ansioso com as coisas, porque precisamos nos relacionar com Deus, essa ansiedade essencial é boa, porque ela me move em direção a Deus. Me faz criar um movimento em direção à presença, à vontade e às coisas do Senhor. Só que nós temos uma tendência a querer utilizar do relacionamento com Deus para chegar em coisas nas quais eu quero. Muitos de nós temos uma tendência muito grande de usar o relacionamento com Deus como ponte para chegar em realizações pessoais. Utilizar Deus para ter o que eu quero. E isso tem causado ainda mais ansiedade em todos nós. Porque nós estamos achando que temos um relacionamento estabelecido com Deus, porque estamos buscando, estamos orando, estamos frequentando uma igreja, estamos até servindo ao ministério, mas todas essas coisas que eu tenho feito estão ligadas a uma intenção pessoal. Uns supersticiosos entendem que, por exemplo, eu vou dar o meu dízimo para que o gafanhoto não coma o meu dinheiro na farmácia. Outros, eu vou na igreja para que Deus proteja, para que eu tenha proteção. Está vendo que tudo é meio que para mim? Eu vou fazer para que Deus me ame. Eu vou servir, eu vou ser generoso para que Deus retribua. Então, muitos atos, muitos movimentos que nós temos em direção ao Senhor, a intenção não é um relacionamento com o Senhor. A intenção é chegar em algum lugar. Eu vou fazer uma campanha de oração, porque eu estou solteiro, eu preciso arrumar uma varoa para mim, uma doida que fique cega por um tempo, não veja a minha beleza. E a gente ora, busca incessantemente, fervorosamente, mas eu não estou buscando o Senhor para ter um relacionamento com Ele. Eu estou pedindo para Ele arrumar alguém para mim. E isso, por vários outros motivos, utilizamos o Senhor para resolver coisas pessoais, para resolver ansiedades carnais. E Tiago disse isso, né? Vamos ler Tiago 4? Abre lá para a gente ler. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem de paixões que guerreiam dentro de vocês? Está vendo aqui que a gente arruma guerra. Vocês cobiçam as coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem porque não pedem. Em outra versão vai falar oram. Não tem porque vocês não oram. Quando oram ou quando pedem, não recebem, pois oram ou pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Então está vendo aqui um relacionamento estabelecido com o Senhor, com uma intenção pessoal. Temos uma tendência em buscar ao Senhor só pelo que Ele tem para me dar, não pelo que Ele é para mim. E isso é um engano muito grande, porque eu estou buscando, eu não vou ser respondido. E a gente fica se enganando. E no meio dessa história, o que acontece comigo com você? Ansiedade. Porque, poxa Deus, eu estou há tanto tempo orando, estou há tanto tempo pedindo, estou há tanto tempo servindo, o Senhor não está me vendo? O Senhor não está... Quando é que o Senhor vai retribuir dos céus as ricas bênçãos celestiais para eu ficar rico logo? Eu estou com minha conta negativa. A gente fica querendo resolver problemas particulares, utilizando de um relacionamento santo e eterno com o Senhor. E o problema da ansiedade,
como eu disse ali no conceito, se ela estiver em excesso em nós, ela vai causar efeitos colaterais. E vai passar para o físico. Está aí também outra resposta para tanta gente doente, com imunidade baixa. Porque a ansiedade está fazendo mal para todos nós. Fez mal para mim essa noite, gente. Eu não estou fora dessa história. Eu não sou um santo aqui que, uau, eu trouxe uma chave, um código secreto. Não, eu também estou sofrendo. Eu também, essa palavra está muito respondendo coisas para mim. Ei, para, cara, tu está gastando suas energias. Tu está fazendo, tu está guerreando dentro de você. E o que uma guerra faz, gente? Qual é o primeiro efeito de uma guerra? Morte. E a gente está ferindo nós mesmos com essas guerras que criamos, por esses desejos individuais, egoístas que nós temos. E quando como não se bastasse ferir, a gente também fere as outras pessoas. A gente fere nossa esposa, a gente fere nossos filhos, a gente fere nossos amigos, a nossa família. Porque estamos criando guerras por motivos muito errados. E a gente, às vezes, destrói relacionamentos, porque estamos tão focados no nosso próprio prazer, que a gente perde o valor até das pessoas. Vocês sabem o que eu estou falando. Tem gente que fica tão cego por dinheiro, por uma carreira profissional particular, que ela fica rica. Ela chega no topo, mas chega sozinha. Ela matou a família inteira na história. Ela perdeu os amigos, puxou o tapete de um monte de gente. Para chegar, ela chegou, aí ela tem dinheiro, mas ela está tão pobre, que a única coisa que ela tem na vida é dinheiro. Por quê? Foi alimentar a sua ansiedade com coisas que não deveriam ser colocadas à mesa. E eis aqui um perigo, gente. Porque essa guerra que nós estamos criando dentro de nós e fora de nós, está matando a gente aos poucos e matando as pessoas em volta. E essa morte é um perigo, porque quando a gente dá conta do que a gente já fez em relação às ansiedades que estamos tentando resolver, a gente já está muito longe. A gente já machucou um monte de gente. A gente já se distanciou de um monte de gente. E a gente está longe que às vezes não dá nem muito tempo para resolver. E trazendo problemas físicos, que geram até morte física. E eu trouxe aqui uma história de alguém da Bíblia que deixou essa ansiedade por coisas carnais ser tão alimentada que gerou morte na vida dessa pessoa. Se você conhece Judas Iscariotes, aquele que por amor a dinheiro, por uma ansiedade, nós não sabemos o motivo que o levou ele a querer vender o mestre por 30 moedas de prata. Quem sabe ele tinha uma dívida, ou quem sabe ele queria fazer uma viagem, eu não sei o que ele queria com esse dinheiro. Mas ele entregou Jesus por dinheiro. Então ele quis muito mais o dinheiro do que o relacionamento com Deus. E ele utilizou da influência que ele tinha, do acesso que ele tinha, para entregar o próprio Jesus e receber esse dinheiro. E essa ansiedade que ele alimentou com o dinheiro, achando que ia resolver, o levou à morte. Porque o que aconteceu aqui, vamos ler, Mateus 27, versículo 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saiu, foi e enforcou-se. É uma história muito triste de alguém que não utilizou dos ensinamentos que Jesus deu para ele, porque ele tinha tempo para voltar atrás. Ele poderia ter corrido aos discípulos: gente, eu fiz uma besteira. Me perdoem, me ajudem, me protejam, eu estou desesperado, o que eu posso fazer? Porque foi uma decisão errada. Quantos de nós tomamos decisões baseadas nas emoções? E por causa dessas decisões erradas, nós somos afetados por grandes problemas. Provavelmente você deve carregar alguns dilemas na sua vida até hoje,
por escolhas erradas que você fez no passado, escolhas essas que foram baseadas em emoções, na hora da ansiedade, na hora da loucura. Não, vamos fazer isso aqui, vamos lá naquele lugar, vamos ver isso, vamos fazer aquilo. Na hora da paixão, na hora do calor da emoção, a gente decide coisas como Judas escolheu, como Judas decidiu. Só que o que mais me deixa assim preocupado é porque ele traiu Jesus, certo? Certo? Mas Pedro também traiu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele estava lá acompanhando Jesus sendo levado pelos soldados do Sinédrio e reconheceram Pedro e falaram: você é um deles. Não, nem conheço, nem sei o que estou falando. Não, tu fala até parecido. Não, tu está maluco? Não. Ele traiu Jesus. Ele traiu tanto quanto Judas. Mas por que Judas foi tão levado à morte de uma forma fatal que Pedro não foi levado? Porque provavelmente o relacionamento que Pedro tinha com Jesus alimentava a sua alma, e o relacionamento que Judas tinha com Jesus não alimentava a alma. Se você olhar para trás na história, quando a mulher quebrou o vaso de alabastro e lavou os pés de Jesus, Judas foi contra. Judas falou assim: para que fazer isso? Por que a gente não pega isso aí e vende e dá aos pobres? Olha, parece até um discurso bonito, né? Mas era uma pessoa apegada ao dinheiro. Era uma pessoa que já não respeitava Jesus da forma que deveria ser respeitado. Ele não estava entendendo a honra que ele estava recebendo. Até porque o corpo de Jesus não deu tempo de ser perfumado quando foi morto. Mas, na verdade, ele foi perfumado nesse dia. Só que Judas não estava enxergando aquilo. Porque ele não tinha relacionamento o bastante com Jesus para entender isso. Por isso que ele foi alimentar a sua alma com dinheiro, com coisas carnais. E esse é um risco que eu e você podemos correr. De estarmos com Jesus, como Judas estava, recebendo os seus ensinamentos, vendo os milagres que Jesus fazia, aprendendo com o comportamento dele e com os discípulos. Gente, Judas estava inserido no ambiente, ele tinha todas as possibilidades de não fazer o que ele fez. Essa ansiedade não tiraria a vida dele se não fosse alimentado com coisas terrenas. E daria tempo. E às vezes a gente pensa: por que nenhum discípulo foi atrás dele, abraçou ele, correu atrás? Será que não deu tempo? Realmente foi uma cena meio rápida. Estava todo mundo ali preocupado e com medo da prisão de Jesus. Então, tem momentos meus e seus que alguns dilemas nós vamos passar sozinhos. Mas sozinhos de pessoas, mas nunca longe de Deus. Sempre teremos o Espírito Santo, o nosso guia, o nosso consolador, que podemos ter acesso e conversar com Ele. O problema é que Judas aprendeu tudo, mas não praticou. E ele acabou tirando a sua vida. Uma decisão fatal, mais uma decisão regida pelas suas emoções, pelo desespero, que a Bíblia fala que ele foi tomado por um remorso, se desesperou, fugiu e fez o que fez. Quantos de nós estamos vivendo como Judas, sabendo o que deve ser feito? Provavelmente, quase todas as palavras que eu prego aqui, eu não prego uma novidade para vocês, eu prego coisas que vocês sabem. Tudo que eu estou falando aqui, vocês sabem, sim ou não? Não é coisa nova, porque não tem como inventar um novo evangelho, é o que está aqui. O meu trabalho como pregador é acender a chama das coisas que já estão em nós, é relembrar coisas que nós já sabemos. Então Judas já sabia, mas nós somos tentados sempre a não fazer o que deve ser feito. Até porque Jesus, ele falava declarações incríveis. Lá em Lucas 9,56, Jesus falou assim: olha, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas veio para salvar. Então, como que Judas destruiu a própria vida se ele seguia alguém que não veio para destruir? Como que Judas, aquele que ajudou a servir a população com a multiplicação dos pães e peixes, Judas viu Jesus ressuscitando mortos, curando cegos, leprosos. Será que não veio na mente dele
a possibilidade dele receber o perdão do Senhor. Mas sabe por que não veio? Porque ele estava tão alimentado de desejos pessoais e prazeres pessoais, como diz em Tiago, que a gente cria uma distância muito grande entre nós e o Senhor. Porque dava tempo, ele estava apto para pedir perdão. Ele estava com saúde, tudo ok. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu também trouxe a história de uma pessoa que ela não tinha tempo de vida o bastante para receber a vida do Senhor. Se você olhar para o ladrão da cruz, ele estava nos seus últimos minutos de vida. Ele estava condenado e não tinha como sair. Só que ele fez algo que Judas não fez. Ele reconheceu o poder de perdão e salvação de Jesus, mesmo sem ter tempo de vida. Estão entendendo? Um tinha tempo e não decidiu. Não decidiu reconhecer quem era Jesus na vida dele, que é o que eu e você precisamos fazer. Eu e você precisamos, urgente, reconhecer quem é Jesus para a minha vida. Quem sou eu? Eu preciso entender que eu sou como o ladrão da cruz. Eu não tenho mais tempo de vida. O ladrão da cruz, ele não ia dar tempo de ser tirado da cruz, descer, pedir perdão para as pessoas que ele fez mal. Não ia dar tempo dele descer da cruz e pedir perdão para a família. Não ia dar tempo dele descer da cruz, fazer um discipulado, se batizar, servir na igreja. Não ia dar tempo. Ele estava nos últimos minutos de vida. Mas o que aconteceu? Ele inaugurou o paraíso com Jesus. Jesus falou assim, ó, daqui a pouco nós vamos se encontrar e vai ter um banquete para nós, você vai ficar de cara. Uma pessoa que não tinha tempo. Não tinha tempo. Mas deu tempo de reconhecer. E o clamor do Espírito Santo para nós nessa noite é justamente isso. Eu e você estamos gastando muito tempo em realizações pessoais, egoístas, carnais, e usando toda a energia e vida, saúde, tempo, recursos em coisas que alimentam apenas os nossos próprios prazeres. E essas coisas estão nos distanciando cada vez mais do Senhor. E isso está gerando ansiedade em nós. E essa ansiedade, daqui a pouco, vai trazer efeitos colaterais físicos em nós. Só que Deus é tão lindo e tão maravilhoso que Ele nos avisa. Ele está avisando a nós, a mim mesmo. Essa é uma palavra para mim, principalmente. Para que eu organize os meus pensamentos. Que eu viva lá o que Filipenses fala. Viva suplicando ao Senhor. Não fica achando que se você ganhar uma promoção, um aumento no teu salário, aí você vai ser feliz. Não fique achando que se você encontrar o amor da sua vida, daí você vai ficar realmente feliz, porque você é infeliz. Então você vai ser feliz porque você encontrou o amor da sua vida. Não fique criando expectativa que se você trocar o teu carro, aí você vai se sentir mais empoderado, você vai se sentir mais feliz, mais maneiro, porque agora tu tem um carro diferente. Não são essas coisas que fazem eu e você nos sentir felizes. Tem uma coisa que faz eu e você se sentir pleno, a presença de Deus. E para que eu e você busquemos isso, a gente precisa reconhecer quem Ele é. Que a chave para que eu viva isso é porque está faltando em mim reconhecimento. Porque Judas não reconheceu o Senhor. E o ladrão reconheceu. E o ladrão não passou pelo discipulado que Judas passou. O ladrão não andou com Jesus, o ladrão não viu Jesus curando, o ladrão não sentou para ouvir as pregações de Jesus, o sermão da montanha, o ladrão não teve oportunidade nenhuma. Mas sabe o que ele fez? Reconheceu. O que em Atos fala? Atos 16, deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. É Atos 16, fala assim: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que nos salva não são recursos. O que nos salva não é uma casa segura, não é um alarme,
não é uma cerca elétrica, não é um bairro seguro. O que nos salva não é ter uma conta com muitos números e para qualquer imprevisto eu tenho dinheiro para resolver. O que me salva não é o melhor plano de saúde da cidade. O que me salva não é ser amigo do médico. O que me salva é Jesus Cristo, o Nazareno. O que me salva é eu reconhecer que eu não tenho mais tempo de vida. Eu já estou condenado, eu estou preso na cruz. Eu fiz tudo de errado. Eu não estou na cruz como Jesus, sem motivo. Eu estou porque eu fui condenado. Tem coisas que eu fiz que me condenam. O ladrão não estava ali à toa, ele estava ali pelo que ele fez. Ele estava ali condenado por coisas que ele fez. Eu e você estávamos presos nessa mesma cruz. Só que Jesus nos lavou com o lavar regenerador do Espírito Santo e nos tornou justificados. Agora nós não temos mais culpa. Ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa culpa, o nosso pecado e nos lavou, nos regenerou. Só que o que falta em mim é reconhecer isso. Reconhecer que Deus é o Senhor da minha vida. Ele é o primeiro, Ele é o último. Quando eu busco ao Senhor em primeiro lugar, as coisas são acrescentadas. Quando eu falei de ansiedade aqui, que a ansiedade ela começa em preocupações e medo. Quem não busca o Senhor como pastor, realmente ele vai ficar preocupado. Porque quando o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de mais nada. Salmo 23. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então eu não me preocupo mais tanto. Porque eu sei que eu tenho um pastor que cuida de mim. Eu sei que eu tenho um Senhor que me protege. Porque em vão vigia o sentinela se não for o Senhor para guardar a cidade. Então, quando a gente reconhece quem é o Senhor de verdade, as minhas preocupações se dissipam. Automaticamente a minha ansiedade diminui. Sabe por quê? Eu estou resolvendo a minha ansiedade naquele que tudo pode. E o medo? É lógico, né? Quem não busca a Deus como centro da vida, vai viver cheio de medo. Porque aquele que busca, 1000 caem ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Sabe por quê? Sabe por que tu não tem medo? Porque você está escondido na sombra do Onipotente. Aquele que habita, né, no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, ele faz o quê? Quem está descansando não está com medo. Quem está descansando, provavelmente no esconderijo do Altíssimo vai ter uma rede. Uma rede bem bonita, para eu e você deitar e ficar, porque a guerra não é sua, a guerra é de Deus. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Eu e você podemos até passar pelo vale da sombra da morte, mas porque Ele é o nosso Senhor, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam, Ele está comigo e com você protegendo, porque Ele é o bom pastor, aquele que dá a vida às suas ovelhas, então eu não tenho medo, porque o amor lança fora todo medo, e que medo que eu vou ter, se é Ele o meu centro? O problema é que a minha ansiedade está centralizando as minhas vontades, por isso que eu vivo preocupado, vivo com medo. Ontem foi o dia meu, né? De botar todas as minhas vontades no centro da minha vida. Aí eu quase morri, fisicamente. Porque a ansiedade faz isso com a gente. Mas Deus não quer que eu e você morramos. Deus quer que eu e você tenhamos saúde para ver todas as promessas se cumprindo em nossas vidas. As promessas na sua família, as promessas no seu casamento. Você e eu vamos ver com os próprios olhos a transformação que o Senhor vai trazer sobre nós. Mas essa ansiedade está deixando a gente doente. Mas só está deixando a gente doente porque a gente está colocando o alimento errado. A sua alma anseia por Deus, não por realizações pessoais, não por desejos próprios. Você acredita nisso, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?